Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um vídeo, um podcast da Alquimia da Mente. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre usando a geometria sagrada para evoluir a consciência. E é interessante esse tema porque a gente trabalha isso muito nos nossos cursos, treinamentos, mentorias, o quão a geometria sagrada, além de estar em tudo, ela fornece um conhecimento, a gente chama das antigas civilizações, mas na verdade esse conhecimento ele não tem fim, ele é atemporal, ou seja, as antigas civilizações utilizavam de uma maneira ótima todos os dias e ao longo da história da humanidade nós perdemos ou mesmo alguém escondeu esse conhecimento de nós mesmos, então não é à toa tantas pessoas procurando esse conhecimento da geometria sagrada para utilizar dentro da vida delas mesmas, deles mesmos. Então assim, a geometria sagrada, primeiro de tudo, basicamente tudo é matemático, tal como Gottfried Leibniz disse no século XVIII, um grão-mestre aí da maçonaria, entre outras pessoas ao longo da história da humanidade, mas o Leibniz ele foi o último iluminista pitagórico que basicamente disseminou o uso da geometria como luz, como algo positivo, de a humanidade transcender as próprias limitações. E hoje a gente vê que, na verdade, ao invés das pessoas se libertarem, cada vez mais estão aprisionadas na escassez, do medo. E é isso que eu vou falar durante esse vídeo, esse podcast. A geometria sagrada, basicamente, você tem que entender que não é algo apenas relacionado à escola, E às vezes você tem um trauma. Diego, eu não gosto de matemática, Diego, eu não gosto de desenho geométrico, de geometria. Pois é. E eu entendo você, Porque basicamente eu também tive essas minhas neuras, essas crises. Porque basicamente, se a gente não é ensinado, então não aprende, ou mesmo consegue entender, acho que é melhor o dizer, nesse sentido, o entender do que a geometria pode fazer, o que ela é, a gente perde o prazer, E quando a gente perde o prazer sobre alguma coisa, a gente não quer estudar, a gente não quer aprender, ou mesmo conhecer mais sobre isso. E quando a gente começa a entender, por exemplo, uma folha de uma planta, a gente começa a entender o crescimento de uma árvore, a gente começa a entender a nossa própria microbiologia, o átomo, a nossa célula, o cromossomo, DNA, genes, a gente começa a ver a força macro do universo, galáxias, universos, multiversos sendo criados nesse instante de tempo e espaço. Você começa a entender, caramba, parece que existe um padrão, parece que existe algo matemático, parece que tem algo geométrico, e isso é geometria sagrada. Não é algo, por exemplo, sagrado, porque essas palavras às vezes o pessoal confunde com algo religioso, Não é que é algo religioso, sagrado é que obedece e segue a lei natural, A lei natural rege tudo e a todos, A gente estuda isso muito na alquimia, por isso que a gente fundou a nossa própria academia, uma escola de mistério, a Academia da Alquimia da Mente, para ajudar as pessoas a entenderem isso com mais profundidade. E logicamente que isso tem a ver com esoterismo, ocultismo, misticismo, de uma forma científica. Porque quando a gente começa a compreender disso, você começa a ver as fórmulas matemáticas, você começa a ver também as conexões que as formas, tal como Pitágoras, que fundou o iluminismo pitagórico e foi menosprezado na sua época, vamos dizer assim, é tão valorizado por pessoas que entendem isso. Porque basicamente, vamos pensar um entendimento em relação à sua própria consciência. Quando tudo está matemático, funcionando numa equação matemática na sua vida, nós chamamos de coerência. Então, ou seja, você pensa, você sente, você age com coerência e as coisas dão certo. É como você entender se você estivesse escrevendo a equação matemática da sua vida, a equação matemática da sua carreira profissional, a equação matemática do dinheiro, a equação matemática da sua saúde, a equação matemática do seu relacionamento, independente se for amoroso, familiar, amizades. O grande lance começa a compreender que existe uma sinergia, parece que existe uma harmonia entre as equações, o x, o y e o resultado final. E isso, na verdade, tem a ver com a geometria. Porque quando a gente pega a matemática e começa a ilustrar essa própria matemática, nós temos o quê? Formas geométricas. Então, a gente pode dizer dos sólidos, inclusive platônicos. A gente ensina isso até num dos cursos nossos, chama Quantum Waves. E, basicamente, esses sólidos platônicos, eles têm uma harmonia. Platão, discípulo de Sócrates, lá na Grécia, 300 a.C., ele estudou e, na verdade, ele basicamente compilou quais eram os sólidos
que na verdade têm a harmonia e logicamente vão te levar a novas realidades, dimensões. E alguns sólidos platônicos ou mesmo formas geométricas que são bem conhecidas. O triângulo, né? Então basicamente você vai ver a construção nas antigas civilizações de várias pirâmides, né? Qual que é o objetivo das pirâmides? É você se conectar sempre com o superior. Não que Deus, o universo, está lá em cima, né? Porque existe a lei da correspondência. O que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima, né? Não existe essa coisa de céu, terra, inferno. Isso foi criado para você, na verdade, como uma matrix mental, uma matrix holográfica para você acreditar que, na verdade, você é um ser inferior. Basicamente, que você não é um ser divino, espiritual, quântico, né? Eletromagnético. Então, basicamente, as antigas civilizações detinham esse conhecimento da libertação da sua própria essência. Por isso que, quando alguém te explica a geometria, só o desenho geométrico, e não te explica, na verdade, como está tudo interligado na nossa forma, a alquimia da mente, basicamente você vai ter limitações. Tanto que, às vezes, alguém que está assistindo ou mesmo ouvindo nosso podcast aqui vai falar: mas você não está entrando em profundidade na geometria sagrada. Não, mas não é o objetivo do vídeo, né? Não é o que é geometria sagrada, né? Porque dentro dos nossos treinamentos a gente pode falar isso, porque demanda muito tempo, não é de uma hora para outra, né? O objetivo aqui é você começar, né? Se você ainda não tem conhecimento sobre geometria sagrada, começar a sentir esse prazer e aprender mais. E obviamente, se você já tem um conhecimento avançado, é cada vez disseminar isso para mais pessoas. Entender que na verdade não é um conhecimento para uma elite só, mas todo mundo deve aprender isso. Quando a gente pensa até em formas geométricas mais complexas, vamos pensar a semente da vida, que vai dar origem à flor da vida, que vai dar origem à árvore da vida, né? Que é muito conhecido, né? Então, você vai ter o quê? Várias formas geométricas se interconectando. Isso a gente vai falar na matemática dos conjuntos, né? Então, o conjunto A, o conjunto B, ele se interconecta e vai fazer uma interferência, que é o conjunto C, né? Então, pessoas que gostam de sorvete, pessoas que gostam de maçã. E aí, no caso, tem isso até em vestibular, provas, avaliações, né? E aí, no meio aqui, vão se interconectar pessoas que gostam de sorvete e pessoas que gostam de maçã. Uma mera ilustração didaticamente falando, tá bom? Mas o que acontece nessa intersecção? Essa forma geométrica chama Vesica Piscis. E a Vesica Piscis está em tudo. Então, ou seja, quando você entende que existe uma interconexão entre o seu eu agora, quando você começa a compreender que, na verdade, a sua extensão, quando você começa a dominar meditações avançadas, você começa a estar no momento presente, você começa a entender a geometria, até mesmo da tua própria força torus, né? O que é força torus? Basicamente, a força eletromagnética que sai do seu corpo e volta para o seu corpo. E ela pode o quê? Ser ampliada ou ela pode abaixar. Por isso que eu falo assim sempre aqui nos vídeos, podcasts, cursos, treinamentos, mentorias, que basicamente é um treino diário, né? Não é de uma hora para outra. E isso tem a ver com o seu nível de consciência. Pessoas que, na verdade, demandam e já têm mais experiência nisso, conseguem chegar nesse nível de frequência e manter esse nível. O mais difícil, eu posso dizer, não é apenas entender a geometria sagrada, mas é manter esse aprendizado, manter essa humildade, né? Porque até mesmo Sócrates, a nossa linha é muito socrática, né? A gente fala muito de filosofia aqui, tem muito a ver com esse aprendizado diário. Então, quando você aprende diariamente, você consegue manter. Ou seja, a sua reação é diferente de quando você começou a estudar isso. Talvez você esteja no começo. Então, eu quero incentivar também você a começar os seus estudos e continuar. Porque começar a estudar sobre isso é bacana, né? Eu quero o mundo das infinitas possibilidades, consciência, é bacana. Mas no meio do processo vão aparecer várias armadilhas, várias pessoas para também querer te tirar desse caminho. E a geometria sagrada é aprendizado diário, como eu falei para você. Você tem, por exemplo, outras formas geométricas, né? A esfera, né, que eu vou comentar agora. A esfera é o quê? Representa uma aliança, um anel, um planeta, né? E basicamente o nosso planeta Terra. O planeta Terra, por exemplo, ele não é um ser, porque é um ser vivo, é alguém, pode ser você, porque é em outra dimensão. Mas na terceira dimensão nós conseguimos ver, nós conseguimos ouvir, né? Um vulcão, um tsunami, um furacão, e nós conseguimos sentir, porque é um ser vivo. Mas nós conseguimos ver na terceira dimensão, conseguir ter as sensações, mas não é um ser de terceira dimensão. Olha que interessante. Então, o que eu quero dizer? Existem Vesica Piscis, ou seja, interconexões, intersecções ao longo das realidades e das dimensões que estão acontecendo em paralelo com o que eu estou falando aqui para você. Por isso que é difícil para uma pessoa que, na verdade, tem dogmas enraizados,
religião, partido político até mistura com isso, grupos de minoria que misturam, sociais, né? Então a gente chama de sistema de crenças aqui dentro da alquimia da mente. Você começa meio que a fugir dentro da sua interconexão individual, né, sua essência, a gente fala no coração principalmente, a você entender isso, porque quando você entra nesse mundo verdadeiro da geometria sagrada, de entender as fórmulas matemáticas, de entender os sólidos platônicos, de entender isso a fundo, você tem que abandonar quem você era. E aí não é para qualquer um. Por isso que eu quero ajudar a você nesse processo. Você pode clicar no primeiro link da descrição aqui, que vai ter um treinamento avançado para te ajudar nesse seu caminho. Basicamente é só clicar aqui no primeiro link da descrição, onde você estiver, no vídeo, no podcast, que basicamente a gente quer ajudar você a entender melhor a geometria sagrada e para você entender como isso tem uma facilidade, uma interferência direta com o seu nível de consciência, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço!